Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, você acompanhou a divulgação aqui da pesquisa do Instituto Paraná em primeira mão, corrida à Prefeitura de São Paulo. E agora, Fernando Schiller, nosso colunista cientista político, que acompanhou atentamente, número por número, vai falar conosco a respeito disso. Bom dia, seja bem-vindo, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia? Olha, assisti os números aqui. Tudo bem, Sônia? Olha, eu diria o seguinte, né? Os números da Paraná vão muito em linha com os números do Datafolha, né? É interessante que 2 dias antes, 1 e 2 dias antes, pesquisa Atlas Intel e a Quest tinham dado outros números, né? Então nós continuamos um pouco com não vou dizer guerra de pesquisas, mas uma certa inconsistência entre as pesquisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aqui na Band a gente sempre faz esse pacote de pesquisas, vê elas em conjunto, então são metodologias diferentes. Agora vamos reconhecer, a Paraná Pesquisas vem acertando muito, né? O Murilo já saiu daqui, então não estou fazendo um elogio aqui de público para ele, mas ele acertou muito nas eleições passadas. Então, obviamente, é uma pesquisa de alta credibilidade, que a gente mostra em primeira mão aqui, né? E talvez aponte uma tendência. São pesquisas, às vezes a eleição muda de 2 dias, 3 dias, quer dizer, ela é muito dinâmica nesse processo. Agora, vamos lá. Considerando os números da Paraná, na minha opinião, são 2 fatores, né? O eleitor brasileiro já está acostumado com muitas eleições, a gente já votou 9 vezes para presidente, tantas vezes para prefeito, etc. Então ele olha 2 coisas, ele olha o candidato que ele quer votar e olha para o segundo turno, ele olha a eficiência do candidato, né? E esses números de segundo turno, vamos lá, o Ricardo Nunes ganha folgado pela pesquisa, tá? Nós estamos falando tudo de pesquisa aqui, então, né? Pela pesquisa ele ganha folgado do Guilherme Boulos, o Ricardo Nunes, né? Já o Pablo Marçal perde para o Guilherme Boulos, não por tanto, mas olha, se eu não me engano ali, vão arredondar um pouquinho 6 pontos, né? Que é bastante... 6 pontos, que é bastante representativo, sabe? Bem fora da margem de erro e tal. Então, assim, vamos lá. Você pode até imaginar um perfil de eleitor que gostaria de votar lá no Pablo Marçal, porque no fundo ele é a incógnita dessa campanha, né? Essa campanha toda ela foi, digamos assim, ela foi desenhada desde o início com a expectativa que a gente teria uma polarização muito forte, né, que pautaria a campanha entre o atual prefeito, apoiado pelo Bolsonaro, pelo Tarcísio de Freitas, etc., contra o Guilherme Boulos, apoiado pelo Lula, pelo PT. Então, são 2 forças políticas muito bem consolidadas, com muita estrutura, tempo de TV, dinheiro, etc., e o apoio das 2 grandes lideranças do país. Então, digamos assim, esse seria o curso razoável, né, previsível da eleição. Aí entra um terceiro, né, com todas as características que a gente tantas vezes analisou aqui, do Pablo Marçal. Redes sociais, muito agressivo, fez uma... eu diria assim, o Pablo Marçal ele tomou uma retórica de alto risco. Então, ao mesmo tempo que ela cria, não é, uma enorme reverberação, então ele usou um pouco a teoria do caos. Então, bom, falem mal, mas falem de mim. Falem bem, falem mal, mas eu vou virar o centro do processo, né? Ele teve um revés importante, a gente vai ter que analisar por muito tempo, que foi a suspensão das suas contas. Eu sou muito crítico e tenho muitas reservas contra este tipo de punição. Cancelamento de contas em rede social, você pode punir, tem que cumprir a legislação eleitoral, processos, devolução de recursos, abuso econômico, tudo isso, obviamente, precisa ter o crivo muito, muito preciso, muito claro, muito imediato da Justiça Eleitoral. Agora, você, no meio de uma campanha, cancela todas as redes sociais de um candidato, né, a mim, digamos assim, causa um certo incômodo. Então, isso tem que ser contabilizado, obviamente, também, né? Agora, vamos lá. O Pablo Marçal nunca conseguiu o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Teve algum momento ali que ele parecia que tinha alguma simpatia e tal. Cometeu alguns erros, na minha opinião. Quer dizer, veja como ele mudou a retórica dele, né, de alguns dias para cá. Ele não falava em Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, etc. Depois do comício de 7 de setembro, onde ele chegou lá no finalzinho, teve uma atitude, no mínimo, assim, muito questionável, né? Porque ele foi lá para fazer selfie, não, né? E levou um pito do Silas Malafaia, do pastor Silas Malafaia, depois pediu desculpa e tal. O pastor Silas Malafaia não desculpou e tal. Imagino que ele esteja lá em contato com o Bolsonaro e tal. Então, assim,
ficou isolado do governador Tarcísio, ficou isolado da liderança pessoal do ex-presidente Bolsonaro. E vamos lembrar, os seguidores do ex-presidente Bolsonaro são seguidores da pessoa. A característica da liderança do Bolsonaro é uma liderança que a gente chama identitária, quer dizer, ela não é um problema assim puramente de ideias. Né? Eu me lembro do brizolismo lá no Rio Grande do Sul, para quem é gaúcho se lembra. Segue o engenheiro Leonel de Moura Brizola, né? Você segue o Bolsonaro. Muita gente, é um enorme contingente de pessoas, né? Agora, eu vou apostar aqui, assim, a minha impressão é que isto pesa, mas os dois fatores que mais pesam, né, é este tema, ou seja, exagerou um pouco na dose para crescer, só que isto gera também o teto, né? E aí não tem Twitter, não tem dinheiro de campanha, não tem televisão e rádio, as contas bloqueadas, começa a ficar complicado, né, o jogo, né? E além disso, obviamente, essa racionalidade de segundo turno. Porque aí, encerrando meu ponto aqui, o eleitor pode dizer assim, olha, será que eu gosto mais desse candidato ou gosto menos do outro que eu não quero que ganhe no segundo turno? Essa é a conta, né? O cara olha assim, eu posso até gostar do Paulo Marçal, mas esse cara vai perder para o Boulos. Talvez eu prefiro até o Ricardo Nunes, que é um que eu já conheço, talvez não seria o meu candidato, mas ele ganha do Boulos, né? Então, no fundo, é essa a equação da eleição. Mas, Schiller, tem uma coisa que a gente precisa observar, né? Quer dizer, o eleitor não mudou de atitude, né? O eleitor continua o mesmo, um sentimento de antagonismo entre os eleitores na sociedade brasileira continua muito presente, né? E o Pablo Marçal claramente se apresentava como terceira via. Mais uma vez, a tal da terceira via não funcionou, né, enfim, na cabeça do eleitor. Isso não existe. Os eleitores são muito, né, Corinthians ou Palmeiras, e, assim, tem ali tem umas terceiras, quartas vias de São Paulo em razão do seu tamanho. Mas no futebol como também na política, o que prevalece mesmo é o antagonismo, né? Esse você considera que também é um componente que pode explicar como é que eu diria, esse fogo de palha aí de aparente, né, de Pablo Marçal? Olha, duas observações, Cláudio. Primeiro, tá em aberto o jogo, né? Vamos lá. Tem muita pesquisa, as pesquisas estão mostrando resultados um pouco diferentes, então a gente tem que... Mas vamos lá, considerando esse resultado aqui da Datafolha e Paraná Pesquisa, e considerando que isso está acontecendo, que o Paulo Marçal realmente chegou no teto, como o Murilo falou e tal, que vai ter muito... Quando o Murilo diz assim, olha, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que buscar novos públicos, ele vai ter que mudar o discurso. O problema é o seguinte, né? Falta muito pouco tempo para as eleições, e ele, como o próprio Murilo comentou, ele não tem outras mídias para fazer isso, ele tem as mesmas mídias. A estratégia que ele vem usando agora é tentar buscar fortemente uma identidade com a base eleitoral do Bolsonaro. Essa é a estratégia dele, dizer, não, o pessoal do Bolsonaro sou eu, não é o Ricardo Nunes, né? Então, assim, mas eu concordo contigo, eu acho que a polarização, a indicação clara do Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas que o candidato deles é o Ricardo Nunes pesa, né? Agora eu vou só observar um ponto. O Ricardo Nunes está fazendo uma campanha, na minha visão, muito inteligente. Ele fica parado no mesmo lugar. Ele é aquele que fica paradinho no mesmo lugar. Assim, ele diz a mesma coisa desde o início da campanha. O Ricardo Nunes eu ia fazer uma analogia aqui, mas é meio ruim, assim. É aquele relacionamento que não está nem uma maravilha, mas também não está ruim, né? Então, ele faz, eu não tô entrando no mérito, eu estou dizendo como lógica de campanha é isso, né? Dizer assim, olha, tudo bem, eu não resolvi todos os problemas de São Paulo, mas eu faço a cidade funcionar, eu faço mudanças gradualistas, estou apresentando algo bastante concreto para vocês. Mas aí né? também, Schiller, é uma estratégia de quem quer chegar no segundo turno, não é? Porque ele sabe que chegando no segundo turno, aí o vento passa a soprar mais favoravelmente a ele, né? Exatamente. O meu ponto aqui tá aí o seguinte, uma provocação aqui. São Paulo gosta desse perfil de candidatura, né? Que é um pouco assim, heranças do tucanismo, assim, de maneira geral. É uma candidatura de centro, moderada, como era o Gilberto Kassab, etc. Então, assim, tem uma lógica na campanha, como foi o próprio Bruno Covas, num certo sentido, né? E o Ricardo Nunes, ele vai nesse caminho, né? Ou seja, uma candidatura assim que ela é Isso para funcional, você, ela tem viu, um amplo Fernando esquema. Schiller?
Outro ponto para você, que a gente tem que registrar aqui no Jornal Gente, que foi uma previsão da bola de cristal de Fernando Schiller, que a campanha não ia ter proposta nenhuma. A gente conversou agora há pouco com o Murilo Hidalgo, ninguém está falando de ninguém sabe o que candidato vai fazer o que pela cidade. Não tem. Só está a briga da polarização, você é esquerda, você é direita, você é isso, você é aquilo, é isso. Eu sou o maluco que lia os programas, viu, Sônia? E, de fato, tem ideias interessantes escritas lá. Tem algumas ideias, não muitas, tá? Mas tem algumas ideias escritas lá. Teve grupos de trabalho que fizeram coisas interessantes, propõem coisas, mas ninguém dá a menor bola. Ninguém mais quer botar bola, infelizmente. Ô, Schiller, rapidinho. Aliás,